Coríntios capítulo 5 e versículo 18, amados. Me faça conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materialize em mim. Amém, amados? Curva a tua cabeça, fecha seus olhos em reverência à palavra do Senhor. Pai, nós vemos o Senhor falar conosco nessa noite, através de louvor, através de adoração, desde o começo do culto, através dos irmãos que aqui tiveram as oportunidades nessa noite, através da oração. Mas eu peço ao Senhor neste exato momento que continue falando conosco através dessa palavra, pois eu creio que essa palavra foi o Senhor quem está trazendo nessa noite. É o Senhor que quer falar, é o Senhor Deus que quer orientar, é o Senhor Deus que quer que a gente venha se despertar cada dia mais. Então fala conosco, traz a revelação desta palavra para a honra e glória do teu nome, Senhor. Fala conosco, repreende todo e qualquer impedimento, Senhor, nessa noite, que tentar impedir o teu povo de entender, que tentar impedir, meu Pai, da palavra do Senhor ser pregada. Que o Senhor Deus fale conosco, revela, meu Pai, da maneira que o Senhor Deus quer falar nessa noite, da maneira que o Senhor Deus quer fazer. Que essa palavra venha mais uma vez ser como uma semente plantada em nossos corações, e que o coração da tua igreja nessa noite possa ser como uma terra fértil, Senhor. Ao lançar a semente, ela vem enraizar, meu Pai, brotar, crescer, para que dê muitos frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Pode se assentar adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Acompanhe comigo a palavra do Senhor, amado, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. O subtítulo vai dizer assim: o ministério da reconciliação. Versículo 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Diga glória a Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Diga graças a Deus. Ao saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Diga graças a Deus. Para aí um minutinho para você entender a palavra que Deus quer dizer nessa noite. A palavra que Deus traz, como se diz o subtítulo já, o ministério de reconciliação. Se falamos de reconciliação, amados, entendemos que em primeiro lugar é o Senhor, porque Ele se agrada de reconciliação. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo está escrevendo algo, mas à frente do que a irmã disse aí, do que a irmã leu, da obreira leu, ele está dizendo um pouco sobre a reconciliação do Senhor Deus com o mundo. É preciso que você atente a essa palavra, porque às vezes você não ouviu uma palavra como essa, ou desta forma. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse exato momento, está escrevendo, ele está falando um pouco sobre a morte do Senhor Jesus, que desceu do céu e veio para a terra para morrer no nosso lugar. O que ele está dizendo nessa noite, a palavra do Senhor que usou ele para escrever, é que o Senhor, como diz no versículo 18, para você entender melhor, lê novamente: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério de reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. O que a palavra de Deus está dizendo, o apóstolo Paulo escreveu, é que o Senhor Jesus, tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele faz, tudo provém dEle. Até os momentos ruins que nós passamos, é porque Ele permite, como a palavra de quinta-feira o Senhor nos entregou aqui, que tudo que a gente enfrenta, tudo que a gente passa pelos olhos dEle. Tudo tem que passar pelo Senhor para chegar na minha vida. Tudo para acontecer, até os momentos de transgressões, momentos difíceis, tem que passar pela autorização do Senhor. E Ele sabe o que permite, Ele sabe o que faz nas nossas vidas. E o que a palavra de Deus está dizendo, o apóstolo Paulo está falando sobre o que o Senhor Jesus, Ele fez por nós. A palavra de Deus diz que Deus, ou seja, olhando para o mundo e vendo o mundo totalmente corrompido,
mesmo com profetas pregando na terra, mesmo com Elias, Moisés e outros nomes grandes de profetas pregando, mostrando milagres, mostrando sinais, mas havia um mundo corrompido contra a vontade do Senhor. A Bíblia diz que Deus então toma ali e faz nascer um ministério de reconciliação. Quando eu digo ministério, é algo que Deus cria, é algo que Ele cria, e esse ministério vai chamar de reconciliação. Ou seja, um ministério, quando eu digo reconciliação, onde eu posso me reconciliar, onde eu posso me voltar, onde eu posso me pedir perdão ao Senhor, onde eu posso chegar para Ele e se arrepender de tudo que fiz, ou de tudo que passei. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, querendo ver o mundo dessa forma, chegar até Ele, pedir perdão, chegar até Ele e reconhecer, não cabe a Ele entregar um profeta na cruz, não cabe a Ele entregar um anjo, mas cabe a Ele entregar um único filho na cruz no nosso lugar. Cabe a Ele encontrar o maior sacrifício que poderia ter. Vós que sois pais nessa noite, não tem coragem, ninguém tem, de entregar um filho por essa raça humana hoje, não tem. Ainda mais sabendo que muitos não vão crer na morte dele. Mas o próprio Deus fez isso. O próprio Deus fez algo, que Ele queria reconciliação com o mundo. Mas sabe o que me chama a atenção? Alguém tão perfeito, tão santo, tão poderoso, querendo reconciliar com o mundo cheio de pecados. O que vai mostrar como a visão de Deus é diferente, como o amor dele é tão grande. Deus é amor mesmo. Deus é misericordioso mesmo, porque Deus naquele exato momento estava olhando para o mundo, que precisava o mundo olhar para Ele, mas Ele estava olhando para o mundo. Precisava o mundo olhar para Deus e dizer: Pai, eu quero reconciliar contigo, eu quero fazer um sinal para mostrar para o Senhor que eu estou arrependido. Não, mas foi o contrário. É Deus em total perfeição olhando para o mundo e dizendo: larga o pecado, porque eu quero voz para mim, e além de tudo, vou mandar o meu único filho para essa terra que vai morrer no vosso lugar, para mostrar o tamanho da tua importância. Alguém fazendo tudo de errado e o perfeito chamando a atenção, dizendo: olha, eu quero reconciliação. O mundo andando totalmente na contramão do Senhor, e Deus querendo colocar algo para chamar a atenção. E o que é mais interessante, o que é mais maravilhoso, é que para Deus mandar um profeta para a cruz não vai chamar tanta atenção do mundo. O que é tão maravilhoso é que se Deus pegasse um anjo, a Bíblia até cita o nome de alguns, a Bíblia cita o nome de anjo mensageiro, o anjo Gabriel, a Bíblia cita o nome de um anjo chamado Arcanjo Miguel, tão poderoso que colocou a terça parte dos anjos que se corrompeu do céu para a terra. Tamanho poder, mas não coube a Deus, Deus não se agradou de mandar no lugar do único filho para a terra. E Ele manda o único filho que tem para a terra, para tentar chamar a atenção de quem estava andando totalmente errado, para nos mostrar nessa noite o tamanho do valor que nós temos para Ele. Deus é tão misericordioso que quando se eu erro, eu que tenho que procurar pedir perdão. Se eu falhei com a vida do presbítero, se eu fiz mal para ele, se eu prejudiquei ou não honrei a ele, ou seja, eu tenho que procurar Ele para pedir perdão um dia. É eu que tenho que se incomodar e agir em mim um quebrantamento, agir em mim algo que dói, pesar a minha consciência, não a dele. Era como se o mundo precisasse fazer para o Senhor Deus. Era como se o mundo precisasse reconhecer: peraí, tem tantos pregando a palavra de Deus nessa terra, naquele tempo, até hoje, tem tantos fazendo, e nós precisamos voltar naquilo que Deus está pedindo, e reagir, olhar para Deus e pedir a Ele uma reconciliação, pedir a Ele que nós queremos reconciliar. Ou seja, mas ao contrário, se eu falhei, eu preciso pedir perdão para Ele, eu preciso procurar Ele. Mas a Bíblia diz que o mundo continuar da mesma forma e o povo não procurar o Senhor, errando, falhando com Ele, fazendo ou seja, seguindo um caminho totalmente ao contrário. O que o apóstolo Paulo escreveu é que o mundo não olhava para o Senhor, mas vai Deus com tamanha misericórdia e quer chamar a atenção desse mundo. Vai Deus olhar algo que possa chamar a atenção da igreja e resolve entregar o único filho para descer para a terra e pagar um preço no nosso lugar. A Bíblia vai dizer que nós éramos como as ovelhas perdidas, desgarradas e sem donos. Imagina se assim ainda estivesse a nossa vida hoje. Imagina se assim ainda estivesse Deus, talvez olhando para nós como tanto faz. Deus olhando para essa terra hoje dizendo: tanto faz. Eu acredito, estou dizendo eu na palavra, mas eu acredito por dentro da palavra, que já não estaríamos mais aqui.
já não estaríamos, porque eu vi muitas vezes a palavra dizer que Deus se irou com o povo. Eu vi muitas passagens, começando desde Gênesis, que Deus um dia arrependeu de ter feito a raça humana. Assim diz a palavra, todo ser vivente, tudo ia ser destruído. Mas Deus viu que valia a pena, que poderia alguém achar graça nele, ou seja, um favor para a nossa vida. E ele viu para através da vida de Noé, e assim Deus deixou, ou seja, deu uma oportunidade, anunciando o dilúvio e deixando a arca como a salvação. Mas ali houve uma família que quis a salvação e deu continuidade a essa descendência, aonde nós também estamos aqui hoje, para entender que Deus é misericórdia, Deus é amor para salvar a tua igreja. Aleluia. Glorifica bem forte o nome do Senhor, amados. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: olha, Deus foi aquele que o povo andando totalmente ao contrário dele, mas ele quis chamar a atenção do povo. A raça humana andando totalmente ao contrário da vontade dele, e ele quis chamar a atenção daquele povo. Sabe, nós estamos pregando e estamos lendo algo muito tempo, muitos mil anos atrás, mas eu tenho algo para te dizer hoje, não está diferente. Tu tem percebido isso?